O Volkswagen ID Buzz moderniza o conceito de grande MPV familiar para a era dos veículos elétricos, especialmente nesta versão atualizada. Em certa medida, a praticidade é sacrificada em nome do estilo. Mas olha, esse elétrico é divertido, mas sensato, consciente do meio ambiente, mas desejável, o que o torna realmente incomum. Meu nome é Jonathan Crouch. Testo carros há mais de 40 anos, você encontra todos no app Car and Driving Car Reviews. Aqui, vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre esse carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O modelo elétrico mais falado da Volkswagen continua sendo o ID Buzz, a minivan. E ele mudou bastante desde a primeira vez que vimos, dando origem ao modelo aprimorado que vamos analisar aqui. Com o ID Buzz, um dos modelos mais icônicos do automobilismo, a Kombi da Volkswagen foi finalmente reinventada. O antigo modelo Tipo 2, ao qual faz referência e que esteve em produção por um quarto de século, entre 1950 e 1975 ainda é, depois do Fusca, o segundo veículo mais reconhecível da Volkswagen. Conhecida de várias formas como camper, pão de forma e van hippie, mas mais comumente chamada de micro-ônibus ou simplesmente de Kombi. Após a virada do século, a montadora Volkswagen deu constantes indícios de que poderia recriá-la. Primeiro com o conceito Microbus de 2001, depois com o conceito Bully em 2011, seguido pelo Bud, e de 2015, e pelo conceito ID Buzz Cargo em 2018. Mas, até o final da segunda década deste século, ainda não havia nada pronto para a produção. O atraso ocorreu por dois motivos. A necessidade de esperar que a tecnologia estivesse pronta para recriar a Kombi para uma nova era eletrificada e a necessidade da marca lançar primeiro sua série ID de modelos elétricos hatch, o ID3, o ID4 e o ID5. Essa ID Buzz finalmente chegou para o ano modelo 2022, um minivan inovador que rapidamente se tornou a minivan favorita da internet. Vendida tanto na versão para passageiros quanto na versão comercial ID Buzz furgão de carga, ela foi produzida em Hanover, ao lado da multivan MPV mais convencional da marca e não se parecia com nenhum outro modelo do seu tipo. Um pacote completo de atualizações chegou em meados de 2024, trazendo a versão de 7 lugares com entre-eixos maior, que é esta aqui. Saiba mais sobre esse grande MPV elétrico baixando o app Car and Driving. Se você se interessa pelo ID Buzz, fique conosco para a análise completa, o teste do Car and Driving. Embora este ID Buzz pareça praticamente igual ao que era no lançamento original, em 2022 muita coisa mudou na forma como ele dirige. Os modelos convencionais ainda têm motor único e tração traseira, mas o conjunto original de 204 CV e bateria de 77 kWh da primeira versão agora foi atualizado para o conjunto de 286 CV e 79 kW. Nós vimos esse conjunto pela primeira vez no ID7 executivo da marca. Essa configuração também pode ser escolhida com a bateria de maior autonomia de 86 kWh que estamos testando aqui. A adição de uma carroceria mais pesada com entre-eixos longo à linha também fez com que a Volkswagen disponibilizasse o sistema de tração integral com dois motores, o 4Motion, que estava ausente no modelo original. Isso eleva a potência total para 340 CV, pode ser encomendado com qualquer tamanho de bateria e só está disponível na versão topo de linha GTX que estamos testando aqui. Não se empolgue demais com o emblema GTX aplicado nesta versão com dois motores. Isso realmente melhora o tempo de aceleração para 6,1 segundos, mas essa variante valoriza um tipo diferente de desempenho. Isso fica óbvio em coisas como o aumento da capacidade de reboque com freio, que pode ser de apenas 1.000 kg em um Buzz normal, mas pode chegar a 1.800 kg em um GTX. Independentemente da versão do MPV escolhida, dirigir não tem nada de retrô. O funcionamento silencioso nunca foi uma característica do antigo Volkswagen Tipo 2, com motor traseiro e tração traseira, mas é claro que o ID Buzz totalmente elétrico é muito diferente. Ele avança silenciosamente e com urgência ao pisar no acelerador, graças aos 560 Nm de torque, levando os modelos convencionais de 0 a 100 km/h em menos de 8 segundos, chegando a uma velocidade máxima modesta de 160 km/h. Finalmente, algo que os donos do Kombi dos anos 60 vão realmente reconhecer.
Agora você quer saber sobre a autonomia e não há uma resposta única para essa pergunta, porque ela varia bastante dependendo do formato da carroceria, do tamanho da bateria, do acabamento e da escolha do motor. Equipe com o sistema de tração nas 4 rodas e o acabamento GTX com rodas grandes. Com a bateria menor, pode ser apenas 249 milhas, mas se você escolher a versão básica com a bateria maior de 80 e 6 kWh, pode chegar a até 293 milhas. Se pensa em minivans elétricas para a família, esta é um pouco melhor que uma Ford e-Tourneo Custom de preço similar. Mas se você gastasse mais 20 mil libras em um SUV elétrico de luxo de 7 lugares como um Volvo S90, você teria cerca de 380 milhas de autonomia. No Buzz, você fica sentado numa posição elevada com uma alavanca de marchas à direita do volante. Em movimento, surpreendentemente, pelo menos até certo ponto, o Buzz pode oferecer tanto conforto quanto um pouco de esportividade. Ele transmite a sensação de ser um produto premium, como o preço exige, e na verdade é um dos carros elétricos com o melhor conforto de rodagem que já testamos, embora as grandes rodas de 21 polegadas desta versão GTX não ajudem muito ao passar por lombadas e buracos. A carroceria tem rolagem bem controlada nas curvas e o refinamento é excelente, não só para minivans, mas para qualquer categoria. A falta de opções de recuperação de energia de frenagem não impressiona. Só há o modo B no seletor de marchas para aumentar a regeneração ao tirar o pé do acelerador. Mas, em todos os outros aspectos, o ID Buzz é uma grata surpresa ao volante. Viajar pela cidade em algo desse tamanho, com quase 5 metros de comprimento e menos de 2 de largura, pode preocupar, mas não deveria. Há um raio de giro apertado de 11 metros, 1 metro melhor do que o Multivan, o que, junto com a cabine envidraçada, deve fazer o Buzz parecer muito manobrável na cidade. Todos os recursos usuais de assistência ao motorista da VW estão incluídos, como o ACC controle de cruzeiro adaptativo, a tecnologia informacional Car2X Swarm e o sistema de direção semi-autônoma Travel Assist. A direção tem um peso adequado, há uma boa aderência e, embora obviamente ele vá inclinar se você jogar em uma curva fechada, o controle de rolagem da carroceria é melhor do que em qualquer minivan grande que conseguimos lembrar. Existem 3 modos principais de condução: Eco, Comfort e Sport, além de uma configuração individual caso você queira ajustar seus próprios parâmetros e uma configuração de tração nesta versão GTX 4Motion. Nada mudou ainda no design deste ID Buzz desde seu lançamento original. Nada precisava mudar. Se você gosta de um visual retrô, vai entender o que os designers tentaram fazer aqui, fazendo referência ao antecessor deste modelo, a Kombi Tipo 2 da Volkswagen dos anos 60. Com um visual limpo, balanços super curtos na frente e atrás e a opção cara dessa pintura em 2 tons distinta. Por baixo da carroceria, é claro, não tem nada de retrô. O Buzz está sobre uma versão alongada da plataforma MEB de tração traseira, usada pelos hatchbacks menores da série ID. Em termos de tamanho, com 4.712 mm de comprimento, a versão de entre-eixos curto é um pouco menor do que a Multivan MPV da marca e pode ser configurada com 5 ou 6 assentos. Agora, este modelo de entre-eixos longo aumenta o comprimento da carroceria da versão padrão para 4.962 mm e permite melhor acomodação de 3 fileiras de assentos, podendo ser oferecido com 6 ou 7 lugares. O motivo de 3 barras no pilar D é feito para lembrar as aberturas de ventilação do motor traseiro refrigerado a ar do antigo Tipo 2. As rodas podem ter 19, 20 ou, como neste caso, 21 polegadas e os freios traseiros ainda são a tambor, no estilo antigo. Estranhamente, a Volkswagen não coloca barras de teto. A traseira vertical e robusta tem uma fina faixa de LED em toda a largura, um enorme emblema da VW e um discreto spoiler no teto. Então, ainda super moderno por fora, será que ele é igualmente vanguardista por dentro? Vamos dar uma olhada. Na frente você senta bem mais alto do que em um SUV médio de tamanho semelhante. Acima de tudo, essas baterias e um para-brisa grande, quase vertical, permitem muita luz, assim como os enormes vidros expansivos em cada lado. Os pilares afinos e os grandes vidros dianteiros laterais também ajudam nisso. Há um piso inferior completamente aberto, então você pode atravessar andando e sair pelo lado do passageiro caso queira. E você também pode passar entre os bancos dianteiros
ou, pelo menos, poderia se removesse essa chamada Buzz Box, um pacote de múltiplos compartimentos que se solta facilmente dos encaixes no chão quando você não precisa dele. Além disso, há uma faixa luminosa ID fino e iluminado na base do para-brisa que vai chamar a atenção à noite. Há um botão de partida na coluna de direção, mas como o veículo liga e desliga ao selecionar a alavanca de marchas, ele se torna redundante. O painel minimalista montado em posição elevada é exclusivo deste modelo e abriga o habitual display digital de instrumentos de 5,3 polegadas da VW com as funções de troca de marchas atribuídas a esta alavanca de coluna à direita. Tudo segue como antes. O que mudou neste modelo atualizado é esta tela central de 12,9 polegadas muito melhorada, substituindo os monitores antigos de 10 e 12 polegadas bastante criticados que equipavam o modelo original. Este pacote Ready to Discover ainda exibe seções de widgets ou linhas de ícones, mas é mais rápido e muito mais intuitivo de usar, com controle de voz ativado pelo ChatGPT e, claro, App Connect, Apple CarPlay e Android Auto. Acima do acabamento básico, há também um sistema de som premium Harman Kardon, de 700 watts. Todos os problemas habituais com os atuais designs da linha Volkswagen ID ainda existem, é claro. Um painel de interruptores complexo perto do joelho direito que exige tirar os olhos da estrada, botões sensíveis ao toque no volante difíceis de usar e falta de interruptores exclusivos para os vidros traseiros. Há também os usuais controles deslizantes ruins de temperatura e volume, pelo menos sem retroiluminação. O essencial está resolvido. Os bancos, especialmente na versão topo de linha Ergo Comfort, são excelentes. Há muito espaço de armazenamento na cabine, incluindo uma caixa dobrável na base do painel com 2 porta-copos, abridor de garrafas e raspador de gelo. Hora de olhar a traseira. Evite a versão básica e terá portas laterais elétricas que abrem com um movimento do pé. Você está bem servido nesta parte do carro, com um compartimento retrátil na parte de trás da Buzz Box central e controles de climatização, além de uma saída de ar e uma luz de leitura no teto de cada lado. Atrás de cada banco dianteiro há mesas retráteis e bolsos superiores e inferiores. As portas também têm compartimentos acima e abaixo e o superior possui uma porta USB-C. O piso plano, largo e espaçoso, combinado com o teto panorâmico de vidro que você encontra nas versões acima da básica, proporciona uma sensação de amplitude e leveza e o teto pode ficar opaco ou transparente. Agora, todos os modelos ID Buzz possuem uma pequena janela lateral deslizante para a segunda fileira que antes não tinha acesso ao ar fresco. Se você optou por um modelo de 7 lugares com entre-eixos longo, como este aqui, os bancos da segunda fileira inclinam e deslizam facilmente para frente, deixando uma abertura ampla para a entrada. Isso é bem diferente do acesso apertado que você teria em um SUV elétrico de 7 lugares comparável. E, uma vez lá dentro, há muito mais espaço do que você teria em um SUV de 7 lugares equivalente, tanto para as pernas quanto para a cabeça. Há uma bandeja, porta-copos, saída de ar e USB-C de cada lado. As grandes janelas traseiras evitam a sensação de claustrofobia comum em carros de 7 lugares desse porte. Isso ajudaria se o teto panorâmico se estendesse até aqui atrás. Vamos encerrar dando uma olhada na traseira. É decepcionante que, ao contrário de muitos rivais do segmento, você não possa ter um vidro traseiro que abre separadamente, para quando você quer guardar pequenos itens, já que vai precisar de espaço atrás para abrir a enorme tampa traseira. Vagas apertadas em estacionamentos de vários andares serão um problema. Pelo menos essa tampa traseira pesada agora tem acionamento elétrico em todas as versões. Agora, assim que a tampa traseira se levanta, grande parte da parte inferior do espaço revelado será ocupada, na maioria dos modelos, por este painel multiflex, mas você pode removê-lo se quiser e ainda terá um lugar para guardá-lo. Na maioria das vezes, é claro, você vai deixá-lo no lugar, o que é conveniente porque, com esse piso suspenso instalado, a parte mais próxima pode ser inclinada para cima para que você possa deslizar. Essas bandejas de armazenamento de lona podem ser puxadas para dentro e para fora, uma para o kit de segurança e redes de bagagem, a outra para os cabos de carregamento.
Os recursos práticos do porta-malas incluem uma tomada de 12 volts e um gancho retrátil para sacolas do lado direito, além de uma luz forte e um interruptor para o engate de reboque retrátil opcional do lado esquerdo. Obviamente, o espaço do porta-malas fica restrito com a terceira fileira de assentos instalada e erguida em um modelo de entre-eixos longo como este, reduzindo para 306 litros. Removendo ou rebatendo essa terceira fileira, você libera até 1.340 litros de espaço. O modelo de 5 lugares e entre-eixos curto oferece 1.121 litros no porta-malas. Se quiser usar seu ID Buzz como van de mudanças, o encosto do banco da segunda fileira pode ser rebatido para frente, mas a divisão 60-40 não é muito prática. Fazendo isso, libera 2.205 litros no modelo de entre-eixos curto. Rebatendo os bancos da segunda e terceira fileira, você libera até 2.469 litros nesta versão de entre-eixos longo. Com todos os bancos rebatidos, há um vão entre a segunda e terceira fileira, onde pequenos objetos podem se perder. Este modelo está disponível em 3 versões principais: Life, Style e GTX. Existem 2 opções de carroceria: a versão padrão com entre-eixos curto, sempre com 5 lugares, ou, como neste caso, a versão com entre-eixos longo, que é necessária se você quiser ter 7 lugares. Ambos os estilos de carroceria podem ter configuração de 6 lugares se desejar. Se é isso que você quer, não custa muito mais para ter um ID Buzz de 6 lugares com carroceria longa, e sinceramente não vemos razão para não escolher. Agora, quando filmamos no início de 2026, os preços começavam em torno de 60 mil libras para a versão de 5 lugares, subindo para cerca de 69 mil libras para um modelo longo de 7 lugares GTX, com tração nas 4 rodas como este que estamos testando aqui. Se tudo o que você quer é uma minivan elétrica grande de 7 lugares, esses valores ambiciosos vão tirar esse carro da sua lista imediatamente, porque as versões da Vauxhall, Peugeot e Citroën desse tipo de minivan elétrica começam em apenas cerca de 35 mil libras. Ou, com um orçamento parecido, você pode comprar uma Ford e-Tourneo Custom maior, que acomoda até 8 pessoas. Mas a Volkswagen destaca que tem um modelo e-Transporter Shuttle com preço a partir de cerca de 56 mil libras. Na época em que filmamos, ele era muito mais diretamente voltado a rivais como os que acabamos de citar. Em contraste, o ID Buzz é voltado para um cliente premium com um estilo de vida diferenciado. Alguém que talvez queira algo como um Audi A6, e-tron Avant ou um Porsche Taycan Cross Turismo, mas precisa de mais lugares. Ou talvez alguém que esteja pensando em um SUV elétrico de 7 lugares, como um Volvo X90, mas que não quer um SUV? A maioria dos ID Buzz é vendida com motor único. A tração nas 4 rodas com 2 motores está só na versão GTX topo de linha, mas os 3 acabamentos aceitam 2 opções de bateria. No entanto, sua escolha entre elas pode acabar sendo determinada pelo número de assentos que você precisa. Isso porque você precisa ter o pacote menor de 79 kW na versão de 5 lugares e precisa ter o pacote maior de 86 kW nessa versão de 7 lugares. Se você optar por 6 assentos no seu ID Buzz, pode escolher pagar um pequeno valor a mais para passar da versão de 79 kW com entre-eixos padrão para a variante de 80 e 6 kW com entre-eixos longo. Como já falamos, sugerimos escolher a maior. Você não vai se arrepender. Também vamos mencionar rapidamente que existe uma versão de veículo comercial leve deste modelo, a van de carga ID Buzz, com entre-eixos curto, que na verdade é bem mais barata com preço sem IVA a partir de pouco menos de 40 mil libras após a dedução do subsídio. Mas esse não é nosso foco aqui. Falando em vans, vale ressaltar que todas as versões do Buzz teoricamente fazem parte do portfólio de veículos comerciais da Volkswagen. Todos os concessionários de vans da marca podem encomendar um Buzz para você, mas nem todas as concessionárias de carros podem. Se você quiser experimentar um ID Buzz, o melhor mesmo é ir ao site da Volkswagen, encontrar esse modelo e clicar na opção de Test Drive. Depois é só digitar seu CEP. Nesse momento, a página deve mostrar o revendedor de vans ou carros Volkswagen, com disponibilidade do Buzz mais próximo de você. Vamos falar sobre os níveis de acabamento.
Pelo menos esses preços elevados pedidos por esta minivan ID. Buzz garantem bastante equipamento de série. A versão de entrada Life traz faróis de LED, rodas de liga leve 19 polegadas para brisa aquecido, câmeras dianteira, traseira e lateral, controle de cruzeiro adaptativo, sensor de estacionamento e o sistema semi-autônomo Travel Assist da Volkswagen. Por dentro, há o compartimento removível Buzz Box, além de carregamento sem fio e um sistema de iluminação ambiente com 10 cores. A parte de mídia é cuidada por uma tela central Ready to Discover, de 12,9 polegadas com navegação e aplicativos Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Conte com até 9 portas USB-C de 45 watts Hello ID, controle por voz e funcionalidade online via WeConnect e WeConnect Plus. Então, o ID. Buzz está certamente bem conectado. Atualize para o acabamento Style intermediário, e a Volkswagen adiciona rodas maiores de 20 polegadas, portas laterais deslizantes com acionamento elétrico, QI Light, faróis de LED Matrix e iluminação ao redor da tampa traseira. Ao redor do porta-malas e por dentro, você recebe um sistema de som Harman Kardon de 700 watts com 12, mais um alto-falantes e uma parte 1000i muito mais bonita, estofamento em couro vegano, junto com um painel revestido em bétula prateada, um sistema de iluminação ambiente adaptativa com 30 cores e uma base de carga multiflex com uma rede destacável. A versão topo de linha GTX, que é o que temos aqui, adiciona rodas de liga leve Townsville elegantes de 21 polegadas, um teto solar panorâmico com vidro inteligente, bancos dianteiros Ergo Comfort mais confortáveis e estofamento exclusivo GTX. Em toda a linha, as principais opções incluem duas coisas. Aqui temos pintura em 2 tons, que custa quase 3.000 libras a mais, e um engate de reboque retrátil. Além disso, de forma decepcionante, a Volkswagen quer mais de 1.000 libras pelo sistema de bomba de calor que você vai precisar para preservar a autonomia nos meses mais frios. Ao menos há muito equipamento de segurança de série. Front Assist, frenagem automática de emergência, o sistema de mudança de faixa, Side Assist, Lane Assist, monitor de atenção e fadiga, alerta de perigo no trânsito, além de alerta de velocidade e os habituais airbags frontais, laterais e de cortina. Tudo ligado, é claro, a um sistema e-Core. Como dissemos na nossa sessão de direção, a autonomia elétrica do modelo básico de entre-eixos curto com bateria de 79 kWh pode variar de 249 a 283 milhas dependendo da configuração que você escolher. Com o modelo de entre-eixos longo e a bateria maior de 86 kWh, a autonomia pode variar entre 281 e 293 milhas dependendo da configuração. Agora, será necessário gastar mais de 1.000 libras na bomba de calor opcional para manter a autonomia nos meses frios. Estamos conseguindo entre 3,1 e 3,4 milhas por quilowatt-hora de eficiência neste teste com este modelo de entre-eixos longo com bateria de 86 kWh, o que nos proporcionou até 280 milhas de autonomia. Você quer saber sobre o carregamento, feito com conector tipo 2 e carregador interno de até 11 kW? Vamos começar com o carregamento corrente alternada em casa. Isso recarrega completamente a bateria de 79 kWh do 0 a 100% em cerca de 7 a 9 horas usando uma conexão de 11 kW. Você precisaria de cerca de 12 horas e meia com uma fonte, corrente alternada monofásica de 7,4 kW. Com a bateria de 86 kWh, você vai precisar de cerca de 13,5 horas com um wallbox de 7,4 kW ou cerca de 8,5 horas com uma fonte trifásica de 11 kW. E sobre a velocidade de carregamento público em corrente contínua? Bem, a bateria de 79 kWh carrega até 185 kW acima dos 175 kW do modelo original de 77 kWh com entre-eixos curto e pode ser carregada em corrente contínua de 10 a 80% em 26 minutos. A bateria maior de 86 kWh carrega em corrente contínua até 200 kW, permitindo que o carregamento de 10 a 80% seja concluído em 26 minutos. Os cronogramas de manutenção mostram que há menos itens para trocar em carros elétricos do que em modelos a gasolina ou diesel. Toda a linha ID possui um cronograma de manutenção de 2 anos com quilometragem ilimitada para uma inspeção básica. Os grupos de seguro variam entre 37 e 42 dependendo da versão, e como de costume com veículos elétricos, há uma baixa
baixa tributação sobre carro de empresa, fixada em 4% até a primavera de 2027. Altos valores residuais em torno de 60% após 3 anos e 36 mil milhas são típicos do ID Buzz. Por fim, há a garantia. Volkswagens de qualquer tipo têm cobertura limitada a 3 anos, mas com um veículo comercial Volkswagen que é como o ID Buzz é classificado, o limite de quilometragem nesse período é aumentado de 60 mil para 100 mil milhas. Como em muitos veículos elétricos, a bateria tem garantia separada de 8 anos, ou 100 mil milhas. Também estão incluídos 3 anos de assistência rodoviária pan-europeia, sem restrição de quilometragem. A garantia da pintura dura 3 anos e o ID Buzz é protegido por uma garantia anticorrosão de 12 anos para a carroceria. Ainda não existe realmente nada parecido com um ID Buzz. Da noite para o dia, ele fez com que a ideia de um monovolume voltasse a ficar na moda, assim como seu antecessor, o Tipo 2, fez há meio século. Infelizmente, ele não é acessível ao público como aquele modelo era. Mas os filhos dos hippies que andavam no Tipo 2 lá nos anos 60 talvez não se importem com isso. Famílias grandes e antenadas na moda vão optar pela versão de 7 lugares. Na verdade, a Buzz compartilha apenas alguns detalhes de estilo com o design que a inspirou. Aqui, na realidade, é um ID4 hatch com uma carroceria maior e uma plataforma MEB esticada ao máximo. Talvez não o suficiente, inevitavelmente, para torná-la tão prática para famílias quanto uma Volkswagen e-Transporter Shuttle, ou até mesmo uma Multivan PHEV. Mas a Buzz vai arrancar sorrisos por onde passar e por isso não tem como não gostar dela.